Bem, finalmente parece que bateram o martelo sobre o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Eu, como maranhense, desde quando tive o primeiro contato com a base de lançamento, a primeira informação, sempre li muita coisa e aquilo ali sempre encheu muito os meus olhos, como enche do mundo todo, né? Na verdade, aquilo ali é uma galinha dos ovos de ouro e sempre teve o interesse de potências mundiais na base de lançamento de Alcântara. Vocês se lembram que no final do governo FHC, o Fernando Henrique assinou o acordo de salvaguardas de troca de tecnologia com os Estados Unidos, porém esse acordo foi barrado no Congresso Nacional porque continha cláusulas no contrato de acordo que quebravam a soberania brasileira em alguns pontos, na economia e no território. Por exemplo, o Exército Brasileiro, a inteligência brasileira não poderia participar, não saberia de nada que estaria acontecendo ali dentro da base. Para entrar no território teria que ter um visto americano para ter acesso ao interior da base de Alcântara. Os Estados Unidos, obviamente, não queria que ninguém abrisse a sua tecnologia, porém o Brasil, como aquele que estava concedendo a base, precisava ter acesso de algo que estivesse dentro do território nacional. Então teve aquele embate. Por exemplo, tem uma cláusula no acordo que chegava a supor o que o Brasil faria com o dinheiro que recebesse do aluguel. Ou seja, eles não poderiam usar o dinheiro recebido como pagamento do aluguel para investir no próprio projeto de desenvolvimento do VLS, do projeto do satélite brasileiro, né? Então quebrava a soberania do Brasil na sua economia. E naquele tempo foi barrado no Congresso Nacional. Estando 2,6 graus abaixo da linha do Equador, é a melhor localização do mundo para se fazer esse tipo de lançamento. Os Estados Unidos fazem suas principais manobras em Cabo Canaveral e a União Europeia, alguns fazem, com exceção da Rússia, fazem suas manobras em Kourou, na Guiana, né? Então, a base brasileira ela representa uma economia de aproximadamente 30% no valor do combustível, né? Para se lançar grandes cargas ao espaço. Isso é muita coisa, porque estima-se que a cada 1 quilo que é acrescentado no VLS, que é o veículo lançador de satélite, $1 milhão é acrescentado. Então é muito dinheiro. A base de Alcântara é privilegiada também porque dali pode se desenvolver manobras com mísseis balísticos. Há quem diga, sendo extremos, não sei eu, Deus o sabe, que consegue acertar proporções longínquas até mesmo no território europeu, que cria uma preocupação na Rússia e etc. Durante muito tempo esteve barrado, teve vários acidentes, aí em 97 acidente, depois teve outro acidente e por último aquele de 2003, quando o Brasil tentava lançar os seus voos, tentava entrar no grande comércio, no grande mercado, serviços espaciais, né? O Brasil tentava entrar nesse comércio, teve aquele acidente em 2003, que o Wikileaks afirma que nós somos sabotados pelos americanos, e há quem diga que pelos franceses, por causa do mercado internacional, um mercado muito rico, muito grande, que potencializa um país e joga esse país lá para cima. O que eu sei como cidadão maranhense, as informações que nós tínhamos é que nos dias daquele acidente foram encontrados aproximadamente 24 cidadãos americanos com idade militar e curiosamente muito preocupados com o turismo em Alcântara. Enfim, o que acontece é que, como eu disse, de 2003 para cá o projeto ficou praticamente parado, né? E o presidente Temer acenou algum tempo atrás sobre assinar o acordo de salvaguardas. Agora o presidente Jair Bolsonaro, né, mostrando que a única coisa boa do Maranhão não é o presídio de Pedrinhas, ele assinou o acordo nessa viagem agora no encontro com o Donald Trump e vai para o Congresso agora. Só que, ao contrário daquela época, nesse momento nós não sabemos quais são as cláusulas do acordo, nós não sabemos o que contém nesse acordo. Se o Brasil aceitou aqueles termos de praticamente ceder todo aquele espaço para os Estados Unidos, sem participação da FAB, da ABIN,
inteligência brasileira, sem a participação dos brasileiros e sem troca de tecnologia, o que é um absurdo. Isso aqui não é ser anti-estadunidense, isso aqui é você ter noção de que o negócio tem que ser importante para as duas partes. O que o Brasil está ganhando com isso? Como é que vão fazer com as 2.500 pessoas que habitam ali nas regiões de Alcântara? Qual os benefícios para a comunidade ali nas imediações da Baía de São Marcos? Quais os benefícios para a população maranhense? O que o Estado brasileiro vai ganhar com isso? Eu sou de acordo com um trabalho em conjunto com participação do Exército Brasileiro, sabendo tudo que está acontecendo e estando o tempo todo lá. Preserve a tecnologia deles, mas sabendo o que está acontecendo dentro do território nacional e com troca de tecnologia, já que gritam para o mundo todo que nós não temos a tecnologia, que fique claro, né, e que transfiram, de certa forma, alguma tecnologia, nem que seja em outra área, para a inteligência brasileira, para as forças brasileiras tão sucateadas, tão esquecidas ao longo de tanto tempo. Então que haja alguma troca de tecnologia, porque aquilo ali traz recursos que nós ainda nem dimensionamos, os recursos que podemos ter, e a autoridade para comum. Temos aí a Amazônia Azul, a gente vem na costa, leva tudo que quer, a gente não pode impor respeito. Agora, recentemente teve rumores de que a Venezuela apontando mísseis para o Brasil, a Rússia, e se a gente tivesse ali em Alcântara desenvolvido o nosso projeto, desenvolvido a nossa base, ninguém impunha esse medo a nós outros. Agora, até que ponto é importante entregar tudo assim para os Estados Unidos? E o que está posto nesse novo acordo? Nós não temos conhecimento. Eu sei que defender a entrega da base naqueles termos propostos em 2000 é algo assim de lesa pátria, é algo assim de um complexo de vira-latas sem precedentes na história de qualquer nação que queira e sonhe em ser soberana. Então, se houver participação do Exército Brasileiro, da inteligência brasileira, se houver transferência de tecnologia, fiscalização, e não for uma base permanente americana, for apenas o aluguel da base para manobras e não for usada com intenções militares, como por exemplo um ataque na Venezuela, dali desenvolver um projeto ali, colocar um míssil para atingir Caracas é facinho, molinho. Então, se não for com fins militares, se não for uma base permanente americana, com participação brasileira, com muita ressalva e fiscalização, beleza. Agora, se for simplesmente um presente de mão beijada para os Estados Unidos, sem nenhuma troca de tecnologia, é ser lacaio, é ser vassalo, é ser traidor, entregar a base nesses termos. E essa era a opinião de Jair Bolsonaro antes de ser presidente da República. O que não convém hoje é entregar a Embraer, entregar a base de Alcântara, entregar o pré-sal, entregar tudo e entregar o visto e chegar aqui de volta com um bonezinho do Trump. É isso que não convém, tá bom? O vídeo ficou longo, mas é importante nós conversarmos sobre essas coisas, tá? Boa noite.